Foi por aí, não foi? Foi por aí. E pastor Cristiano está mais ou menos 97, então é uma amizade, né, de mais de 20 anos, mais de 20 anos já. Pastor, um homem de Deus, um dos pastores assim que eu conheço, tem uma inteligência, uma capacidade de síntese, um raciocínio maravilhoso, e uma mensagem muito poderosa da parte de Deus. Você crê que Deus vai te abençoar através desse homem de Deus? Amém? Você crê que vem ensinamento para a tua vida? Amém? Você crê que vem rema de Deus? Amém? Se prepara, vai anotando o que Deus falar, que eu tenho certeza que vai vir sabedoria desse altar para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Amém? Levante a mão para cá, nós te louvamos, Senhor, pela vida do pastor Cristiano, pela vida da pastora Diana, mulher de Deus, pela vida dos seus discípulos que aqui estão, Senhor. Sabemos o quanto Deus usa esse homem, o quanto Deus usa essa mulher para ministrar a tua palavra, que hoje, Senhor, o teu Espírito Santo possa se mover de tal maneira que possamos sair daqui debaixo de uma revelação do Espírito, debaixo de uma direção de Deus, entendendo qual é a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor para a nossa vida. Nos abençoa, nos direciona no teu Espírito, é o que te pedimos, em nome de Jesus, e para a glória de Deus, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Fica à vontade, meu amigo, viu? Em nome de Jesus. Queridos, graça e paz, amém? É uma honra, obrigado pastor Wendel pelo convite, pastora Renata, os amados, estarmos aqui juntos nessa noite, é uma alegria muito grande. Sabe, a atmosfera aqui é uma atmosfera de conquista, é uma atmosfera de uma liberação do céu, sobrenatural, e eu acredito que o nível da intensidade da sua fome irá determinar o nível de liberação do céu sobre a tua vida hoje. Você pode dizer amém bem forte? Quantos famintos por uma palavra, quantos famintos por um liberar, um agir de Deus? Dá um glória a Deus bem forte a Ele. Eu orei muito depois que o pastor falou comigo, que eu sei da responsabilidade, eu fico até nervoso também de pregar na frente dele aqui, porque a gente sempre, né, respeita os mestres que Deus levanta nessa geração, mas Deus ministrou algo ao meu coração. Eu quero compartilhar com você que está em casa e você que está aqui hoje, e eu tenho certeza que há uma palavra do céu que ministrou o meu espírito e vai ministrar o seu espírito também. E quero dar uma palavra para o pastor Wendel, ele sempre crê naquilo que Deus fala, naquilo que Deus libera. Lembra daquela vez que nós estávamos conversando lá no Paraíba, no shopping? Pois é, a palavra que Deus ministrou no meu coração, quero que fique registrada aqui também, é que essa igreja, até o final desse ano, no meio do próximo ano, vai viver um desatar sobrenatural de crescimento. Escuta, um desatar sobrenatural. O que parece que foi barrado vai ser uma porção 10 vezes mais. Anota isso. E há uma expansão aqui, um alongar, um ampliar de tendas, não só a nível local, mas há uma geografia estendida no coração de Deus com relação a esse ambiente, a esse lugar. Por isso que eu creio que hoje vai ser um desatar também na minha vida, porque você muito mais recebe do que dá quando você ministra. Mas vamos juntos, abra sua Bíblia em dois textos muito simples. Números capítulo 13, versículo 32. Livro de Números, capítulo 13. Talvez não seja nada novo daquilo que você já ouviu, mas eu sempre gosto de dizer que a palavra, a verdade velha tem um sabor de verdade nova para um coração faminto. Tem sabor de uma verdade nova para um coração desejoso, para um coração que tem fome e sede. Números capítulo 13, versículo de número 32. Depois nós vamos saltar para Números 14, 37. Primeiro Números capítulo 13, 32. Você pode dizer amém? Infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Números 14, 37. Pula para lá, por gentileza. Números 14, 37. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Pai, fala conosco através da tua palavra, que é sobrenatural, que é poderosa e é gloriosa. Você pode dizer amém?
Diga comigo assim: sabotadores de si mesmos. Eu vou contar até 3, você vai dizer bem forte. 1, 2, 3. Sabotadores de si mesmos. Porque às vezes o que nos sabota, o que nos paralisa, o que nos detém, o que nos estagna, não é o que vem de fora. Não são os desafios externos. Não é aquilo que está diante de nós. Mas às vezes nós somos sabotados por aquilo que está dentro de nós. Nós somos limitados, vencidos por um dos nossos maiores inimigos, que somos nós mesmos, que é a nossa natureza humana falível, perecível, caída, e sabotadores de si mesmos. Eu quero iniciar liberando uma palavra sobre nós, que Deus transforma os nossos piores momentos em grandes testemunhos. Deus tem esse lindo poder de transformar, querido, os seus piores momentos em grandes testemunhos. Eu não sei quais momentos você tem vivido, eu não sei quais dificuldades e adversidades, como o irmão estava falando aqui. Eu vi gente perder a empresa, eu vi igrejas fecharem aqui em Teresina, pastor ir embora com a mala na cabeça nessa situação toda. Eu não sei quais são os níveis que você tem vivido, mas de uma coisa eu posso dizer: Deus transforma os seus piores momentos em grandes testemunhos. Pode aplaudir a Ele bem forte. Infamar, desonrar, desacreditar, difamar. Esse prefixo in é um prefixo de negação. Então infamar é não dar uma boa fama. Infamar é não dar uma fama boa. E eu quero fazer uma pergunta e trazer algumas respostas daquilo que Deus colocou no meu espírito para essa noite. Então, o que nos leva, já que nós estamos falando sobre sabotadores de si mesmos, o que nos leva, de fato, a uma autossabotagem? Porque o relato desse texto todo mundo conhece. Os espias foram espiar a terra, e aí a gente vai dar já prosseguimento a isso. Mas o que nos leva à autossabotagem? Sabe, queridos, o que nos leva à autossabotagem? Em primeiro lugar, confessar a derrota antes de lutarmos. Você sabe o que vai nos levar a uma autossabotagem? A sermos sabotadores de si mesmos, nós nos autossabotarmos. É você confessar uma derrota antes mesmo de você lutar. Os 10 espias não lutaram, eles confessaram a derrota antes de partir para a guerra, antes de partir para a luta. Você está entendendo? Diga amém. Números capítulo 13, 31. Porém os homens que com eles subiram, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eles confessaram a derrota antes de tentarem lutar, antes de partirem para a guerra, antes de avançarem. Aprenda um princípio para a sua vida: a vitória ou a derrota depende da postura que você tem no meio da crise. A crise revela quem somos, o que há de melhor em nós e o que há de pior em nós, o que há de bom, o que há de maturidade e o que há de imaturidade. A crise tem esse poder revelador. Você está entendendo? Os 10 espias desistiram antes de tentar lutar. Josué e Caleb já creram na vitória, ao ponto de dizerem: nós devoraremos esses gigantes como pão. Eles eram príncipes, eles eram nobres, eles eram homens de valor, foram escolhidos criteriosamente para serem fortes, inteligentes, líderes, representantes ilustres das suas tribos. E aí Moisés os envia para conhecer a terra prometida, para que eles trouxessem relatórios vivos, e esses relatórios incentivassem o povo a lutar com bravura rumo à conquista da terra. Passaram 40 dias,
ficaram deslumbrados com a exuberância da terra. E disseram: olha, é uma terra boa, é uma terra fértil, mana leite e mel, é tudo que Deus já tinha dito. E eles voltaram das jornadas com os frutos excelentes da terra. Disseram a Moisés: a terra é boa, mas tem um porém, Moisés, ela devora os seus moradores. Não vamos conseguir entrar lá, porque nós morreríamos no deserto, comendo pó, pois lá há gigantes, existem gigantes ameaçadores e imbatíveis. Aos olhos deles, eles se viram como gafanhotos. Deixa eu te falar algo importante. O nosso problema é que nós nos vemos como nos sentimos, e não como Deus nos vê. Você está entendendo? O nosso grande problema é que nós nos vemos como nós nos sentimos, e não como Deus nos vê. Aprenda a não andar pelo que você sente, mas aprenda a viver da maneira que Deus te vê, querido. A escolha de Davi, todo Samuel está aí, Eliabe, Abinadab, Samar, todos os seus irmãos, não eram nenhum deles, mas era Davi, porque o próprio Deus diz: eu não vejo como o homem vê, o homem olha para o exterior, porém eu olho para o interior. Deus está olhando para o seu interior nessa noite, para descobrir um rei, uma rainha, para descobrir um matador de gigantes, para descobrir alguém que vai conquistar territórios, para descobrir alguém que vai vencer, que vai romper, que vai a lugares inimagináveis, que vai superar limites, que vai viver o inacreditável. Será que Deus pode encontrar isso em você? Nós não devemos confessar a derrota antes de nós lutarmos. Êxodo 14:14 diz: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O Senhor vai guerrear as tuas guerras, e você vai ficar calado de tal maneira, porque Ele mesmo vai pelejar por você. Eu sei que nós temos vivido tempos difíceis, tempos, como muito bem disse o pastor, de uma opressão muito grande, mas em dias maus Deus continua sendo bom. Fala assim para quem você pode falar do lado aí, diga assim: em dias maus Deus continua sendo bom. Então, se você não quer ser alguém que se auto-sabota, não confesse a derrota antes de lutar, antes de vencer o gigante, de encarar o gigante. Davi não correu de Golias, Davi correu em direção a Golias. Davi não fugiu de Golias. Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Se você quer não se tornar alguém que se auto-sabota, um sabotador de si mesmo, não confesse a derrota antes de lutar. Lute, porque com a graça de Deus, com a potente mão de Deus sobre a sua vida, você, em nome de Jesus, avançará no propósito de Deus para a sua vida, romperá os desafios e viverá tudo aquilo que Deus projetou, idealizou para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério. Segundo, quando o que nos faz nos auto-sabotarmos é ressaltarmos os problemas ao invés do que é bom. Sabe, é ressaltarmos os problemas ao invés daquilo que é bom. Conhece alguém, querido, que só ressalta problemas, só vê dificuldades, não soma nunca, só suga sempre? Você conhece alguém assim? Porque tem gente que suga sempre e não soma nunca, só suga sem somar, se dói sem se doar. Tudo se dói, mas não se doa. Então, os 10 espias, eles ressaltaram os defeitos. Olha, a terra é boa, é uma terra que mana leite, é uma terra que mana mel, porém, lá tem gigantes. E nós, diante daqueles homens, nós somos como gafanhotos, nós somos pequenos, nós não temos força. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus te pediu um relatório, dê um relatório positivo. Quando Deus te pediu um relatório, dê um relatório positivo. Hoje ainda não,
mas amanhã, em nome de Jesus, eu viverei. Hoje meu esposo não está aqui, mas amanhã, Atos 16, 31 se cumprirão. Crê no Senhor Jesus, eu e minha casa, nós seremos salvos, se eu crer no Senhor Jesus. Hoje ainda não, meu filho não está aqui, mas há uma promessa de Deus sobre a minha casa. Hoje ainda não, mas amanhã, com Deus no controle, não há descontrole, porque agindo Deus, quem impedirá? Mas o que nós fazemos, e alguns fazem, aqui não tem ninguém assim, nem aí em casa, né? Mas alguns, não vai dar, não vamos conseguir, é muito difícil, é muito complicado, não vai dar certo. Um relatório negativo influenciou uma multidão. Incrível como um relatório negativo, ele tem o poder de influenciar uma multidão. Eu vou dizer aqui o que eu disse lá na igreja: se as pessoas tivessem tanto medo, tanto temor de não servir a Deus com excelência, como muitos têm pavor e terror do Covid, meu Deus, as igrejas estariam vivendo um avivamento sobrenatural. É verdade ou não? Porque o pânico tomou conta das pessoas, o horror tomou conta das pessoas. Mas nós precisamos nos levantar e dar a Deus um relatório positivo. Eles preferiram ver os gigantes. Diga assim comigo: eles preferiram ver os gigantes do que crer no poder de Deus. Eles preferiram olhar, focar nos gigantes, do que crerem no poder de Deus. Repito o que eu disse: o nosso problema é que nós nos vemos como nos sentimos, e não como Deus nos vê. Pergunta para o pastor de vocês, para mim: quantas vezes nós subimos no altar nos sentindo o alho do bugalho, desanimados, cansados, abatidos, mas nós entendemos que há um propósito nas nossas vidas, e de que a vida não congela, de que a vida não vai congelar. A segunda-feira vem, o outro dia vem, e quantas vezes nós subimos para pregar abatidos, angustiados, mas saímos daqui cheios do poder, cheios do renovo de Deus. Por quê? Porque nós aprendemos, nós entendemos que não andamos pela maneira que nos sentimos, como nos sentimos, mas andamos como acreditamos, na fé. Como diz lá Paulo, nós não andamos pelo que vemos, mas nós andamos pela fé. E aí, por que as pessoas nas igrejas desistem por tão pouca coisa? Eu estou com uma dor na minha unha, não posso ir hoje para o culto. Eu estou com uma dor, não posso perder hoje a Netflix, não dá. Eu não posso ir, por coisas tão pequenas, porque alguns não entenderam ainda o seu propósito. Porque quando você entende o seu propósito, você vai entender que você não anda por sentimentos, você anda por convicção, você se move por aquilo que te alimenta, e o que te alimenta é o chamado, é o propósito de Deus para a tua vida. O que te alimenta é o que eu vi aqui, pastor falando, vamos crescer, vamos multiplicar, é o amor pelas vidas. Amado, aprenda uma coisa, e eu conheço essa igreja se move por causas e não por coisas. Se mova por causas, e não existe nenhuma causa maior, nenhuma causa melhor do que a causa do Evangelho, do que ampliar o reino de Deus, do que abrir igrejas, do que abençoar pessoas, do que amar vidas, do que restaurar famílias. Se mova por causas e não por coisas, porque coisas passam, mas as causas têm o poder de firmar, de deixar um legado. Aleluia. O nosso problema é que nós nos vemos como nos sentimos e não como Deus nos vê. Eu não sei como você entrou aqui, querido, mas se eu fosse você, eu aproveitaria essa oportunidade para dizer para Deus: o que eu não fiz para Deus de janeiro até agora, eu vou fazer 10 vezes mais. Eu vou me doar 10 vezes mais. Eu vou lutar pelo avanço dessa obra 10 vezes mais. E você vai guardar essa frase todos os dias da sua vida: eu não me movo por coisas, eu me movo por causas. E a maior causa é a causa do Evangelho. Eu sempre gosto de dizer que o Evangelho não é um compêndio literário, é a proclamação de uma pessoa. O Evangelho não é um livro que se carrega debaixo do braço, é um estilo de vida prático que imita Jesus. O Evangelho não é compêndio literário.
O Evangelho é a proclamação de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E eu tenho certeza que você está se movendo por uma causa maior do que você mesmo, por um propósito maior do que você mesmo. Eu posso ouvir um amém? Terceiro lugar, o que nos auto-sabota é que nós aumentamos as dificuldades. Nós aumentamos demais as dificuldades. Quem lembra de um vídeo que estava rolando aí na internet, um meninozinho tomando banho na água e bem rasinho, e ele na corda, chorando. Quem viu esse vídeo? Um bebezinho. Aí a mãe dele colocou ele de pé e era bem raso. E aí ele parou de chorar. Assim somos nós. Nós estamos chorando, achando que estamos nos afogando, e você é bem mais alto do que a água. Você em Deus é bem maior do que isso que você está passando. E nós nos lamentamos, nós choramos, enquanto que tem pessoas que gostariam, que sonhariam em ter a vida que você tem. Você sabia que algumas pessoas dariam a vida para ter a vida que você tem? Porque tem um pensador que ele diz assim: eu reclamei de não ter sapatos, até o dia que eu descobri alguém que não tinha os pés. Sempre tem alguém numa situação pior do que a sua, querido. Sempre tem alguém querendo ter a vida que você tinha. Nós aumentamos as dificuldades. Quando você vai para Números, capítulo 13, 33, também vimos ali gigantes, filhos de Enac, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Os verdadeiros gigantes era a visão distorcida que eles tiveram do desafio. Nós não podemos ter uma visão distorcida do desafio. Gigantes existem, gigantes são reais, e cada um aqui tem um nível de gigante para enfrentar. Amanhã só você e eu sabemos os gigantes que temos que enfrentar, porque gigante é gigante para quem tem que enfrentar. Mas de uma coisa eu estou certo: todas as vezes que nós focalizamos só nos gigantes, eles crescem, eles se fortalecem, eles se nutrem. Mas quando nós focalizamos em Deus, os gigantes diminuem. Davi não se focalizou em Golias. Por que os homens não enfrentaram Golias? Porque eles olhavam e diziam: aí está um gigante. Ah, mas Davi não, ele olhou e disse: aí está uma testa grande, e eu não vou errar o alvo nesse testão. Você não vai errar o alvo, querido. Foque não no gigante, porque eles crescem. Foque em Deus e eles irão diminuir. E foi justamente o que aconteceu aqui. Aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos. Josué e Caleb não, vamos subir animosamente, nós vamos avançar, porque nós iremos devorar esses gigantes como quem devora um pão. Todas as vezes que você enfrenta um gigante, e você se diminui diante dele, ele cresce. Mas quando você foca em Deus, e olha para o seu Deus, como Davi olhou, Deus faz com que o gigante diminuam. Marcos Lucado diz uma coisa que eu acho interessante, uma frase, que foque nos gigantes e você tropeçará. Foque em Deus e eles tropeçarão. Quando nós focamos em Deus tão posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Você pode dizer amém? Outro princípio importante que eu aprendo aqui, acerca de nós nos auto-sabotarmos, é que nós perdemos a visão correta de quem somos em Deus. Quando nós nos auto-sabotamos, nós perdemos a visão correta de quem nós somos em Deus. Sabe quem você é em Deus? Alguém que Deus escolheu você, porque só você conhece pessoas que ninguém mais conhece. Só você tem acesso a essas pessoas, e você é o instrumento que Deus quer usar. Esse você, que nem você conhece, é o você que Deus quer usar para abençoar multidões, para abençoar pessoas. Só que nós perdemos a visão correta de quem nós somos em Deus. Quando você lê Números capítulo 13, versículos 1 e 2 de Números: falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Diga príncipe. Príncipes. Príncipes que perderam a visão de quem eram em Deus.
todos podem deixar de acreditar em quem você é em Deus, menos você. Você entendeu? Eles eram príncipes, mas se sentiram diminuídos diante dos gigantes. Eles eram nobres, mas se sentiram desprezíveis. Eles eram valorosos, mas se sentiram como pequenos gafanhotos. Eles foram tomados por um sentimento terrível de autodesvalorização, de impotência. Eu quero que você receba isso. Melhor, eu gosto muito de ouvir testemunhos, porque as experiências das pessoas com Deus, elas nos alegram. Amém? A Bíblia diz que eu tenho que me alegrar com aqueles que se alegram. Mas as nossas experiências com Deus, elas mudam radicalmente o curso da nossa história. Diga comigo assim: melhor do que ouvir um testemunho é viver um testemunho, e você viverá testemunhos poderosos da parte de Deus, daquilo que Deus fará em você, por você e através de você, porque Ele é aquele que realiza, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Pastor, porque Deus permite tantas situações difíceis? Por que Deus simplesmente não matou aqueles gigantes? Por que Deus colocou eles frente a frente com Ele? Por que eu passo... Você já parou para pensar que às vezes nós perdemos alguém que amamos, de uma hora para outra, essa pessoa se vai, de uma hora para outra você perde alguém, a morte chega, o infortúnio chega. Deus vai permitir situações difíceis, porque tem um evangelho aí que diz que você não passa luta, você não passa dificuldade. João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deus vai permitir situações difíceis em sua vida, sabe para quê? Para que lá na frente você possa encorajar aqueles que estão enfrentando o que você já enfrentou e venceu. Por isso que Deus permite situações difíceis nas nossas vidas, para que eu tenha não só um amor verborrágico, uma atitude, uma teoria, não, mas para que eu possa dizer: eu passei por isso, e eu posso te dizer uma coisa: Deus levanta o caído, Deus tira o homem do monturo e o faz assentar no meio dos príncipes. Deus é aquele que levanta o caído, Deus nos põe numa nova rota, Deus nos põe no caminho certo, Deus é o Deus da segunda chance. Você vai poder dizer isso. Pode aplaudir. Deus vai permitir que situações difíceis aconteçam, sim, para que nós encorajemos pessoas que estão enfrentando aquilo que nós já vencemos, aquilo que nós já superamos. Eu estava dizendo para a pastora, tem uma frase aqui no final, eu gostaria muito que essa igreja guardasse, porque no final, e você que está em casa também, porque eu disse: a cara da nova aliança, vai ficar lá essa frase, eu dizendo para minha esposa ali, e é o que eu mais amei aqui quando Deus me deu. Mas no final, nós somos promovidos pelos gigantes que vencemos. Golias foi a promoção de Davi. Você quer ser promovido? Você quer subir de nível? Você quer mudar de fase? Vença gigantes, porque nós somos promovidos pelos gigantes que nós vencemos. O primeiro degrau da escada de um herói é a vitória contra o medo. Minha mãe dizia: quem tem medo não mexe um dedo. O medo tem um lado positivo, quando é um instrumento, um estímulo à preservação, mas ele tem um lado mortal, quando ele é um instrumento de paralisia, de estagnação. Aprenda uma coisa: antes da promoção, virá uma provação. Antes de você ser promovido, você vai ter um Golias para enfrentar, você vai ter gigantes para encarar, você vai ter muros de Jericó para superar. Mas saiba de uma coisa: Deus estará com você, Deus irá alinhar você ao propósito dEle. Sabe, uma das coisas que Deus ministrou ao meu coração nessa pandemia, é que Deus está reconfigurando a nossa visão do que é sermos igreja. Muitos foram reprovados nessa pandemia, muitos não entenderam o sopro, muitos não entenderam a situação, mas Deus está reconfigurando muitas coisas, Deus está realinhando muitas coisas em muitos níveis.
para o seu propósito. E eu tenho certeza que você é alguém que tem sido realinhado a viver intensamente a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Antes da promoção, virá uma provação. E foi isso que eles não entenderam. Eles olharam para os gigantes e disseram: é o nosso fim. Para novas estações, existem novas posições. O pastor muito bem falou aqui de uma estação que vocês viveram. Nós vivemos, agora é uma outra estação que vai exigir de nós novas posições. Para novas estações existem novas posições. Então ficar no mesmo lugar quando a estação muda, querido, sem ter uma posição, sem ter um preparo, ou você morre de frio ou de calor. Porque quando a estação muda, você não pode mais ficar no mesmo lugar. Você tem que ter uma posição. Você tem que ter um preparo para aquela estação. Ou você morre de frio ou de calor. Deus está mudando a estação. Eu preguei uma mensagem na igreja que é uma estação de reconciliação. Eu creio que Deus está nos reconciliando, não só uns com os outros, mas nos reconciliando ao seu propósito, à sua vontade. E eu quero concluir. No final vou dizer a frase, que nós vamos repetir 3 vezes para ficar gravado no seu coração. Esses homens, esses 10, eles forjaram uma geração de pessimistas. O que eles forjaram? Uma geração de pessimistas. Aprenda uma coisa: o que é ruim parece que tem um poder de influência maior. Por que tudo rebelde consegue influenciar? Porque parece que o que é ruim tem um poder de se espalhar, de contaminar, de invadir, de avançar muito rápido. Você está pregando a verdade, você está ensinando, e parece que tem uma dificuldade, mas aquilo que é ruim, é assim, ó, lança uma semente ruim, e eles lançaram uma semente, e eles contaminaram uma geração inteira, com pessimismo. Mas, Hebreus capítulo 3, 17, já estou na conclusão, Hebreus capítulo 3, 17, mas quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Hebreus capítulo 3, 17. Todo pessimista morre no deserto. O pessimismo, grave isso, é um projeto de sabotagem do inferno no meio de uma equipe. Vou repetir. O pessimismo é um projeto de sabotagem do inferno no meio de uma equipe. Se dentro de uma equipe você, não vai dar, não vai dar, não vai dar, é muito ousado, não vai dar, não vai dar, não tem dinheiro, não. O pessimista, assim como o murmurador, é um projeto de sabotagem do inferno no meio de uma equipe. Deus te chamou para que do seu interior flua vida. Hoje nós não podemos, mas em Deus nós faremos proezas. Como o rei Josafá, não sabemos o que fazer, não temos força em nós, perante essa grande multidão que vem contra nós, mas os nossos olhos estão postos em Ti. O pessimista morre no deserto. A diferença entre o possível e o impossível está na nossa maneira de pensar. Essa frase eu quero dedicar a vocês, porque eu vou ver ela se cumprir na vida de vocês para concluir. Quem crê, diga amém. A terra de gigantes é para um povo gigante. Escuta só, nós vamos fazer diferente. Eu vou ler esse texto, você vai celebrar, meu irmão. Você vai se alegrar, porque é uma palavra de Deus que eu vim com o meu coração ardendo só para esse final. Olha só, eu vou ler a frase, mas aí nós vamos fazer mais entusiasmado. Vou só ler, peraí. A terra de gigantes é para um povo gigante. Escuta. A terra de gigantes é para um povo gigante. Vocês são um povo gigante. Agora eu vou contar até 3, você vai profetizar isso aí. A terra de gigantes é para um povo gigante. 1, 2, 3.
Agora mais uma vez assim no final dizendo: nós somos um povo gigante, tá? Vou contar até 3, aí você vai dizer a frase inteira. E no final assim, 1, 2, 3. Fica de pé, aplauda o Senhor se você recebe com alegria. Pode orar? Pode, pastor? Pode orar? Então fecha os teus olhos. Tem algum lugar que a gente tem que... Fecha os teus olhos. Vamos aqui adorar um pouco. Fecha os olhos. Você recebeu a palavra de Deus? Quem recebeu, diga amém. Então começa a abrir a tua boca, querido, porque você não é alguém que se auto-sabota. Você não é um sabotador de si mesmo. Você não recebeu essa palavra para dizer que você é assim, mas você recebeu para que você ajude quem é assim, para que você não se torne assim, porque a terra de gigantes é para um povo gigante. E eu vejo homens e mulheres gigantes aqui na presença de Deus. Eu vejo homens e mulheres gigantes aqui na presença de Deus. A terra de gigantes é para um povo gigante. A terra de gigantes é para um povo gigante. Então, como gigante, querido, começa a adorar, porque quando nós adoramos, nós respiramos a atmosfera do céu. Começa a respirar a atmosfera do céu. Aleluia, Jesus. Existem chaves de Deus sendo liberadas aqui. Você não entendeu? Existem chaves de Deus. Todo projeto contra a tua vida, contra essa igreja, o Senhor está derrubando todos os gigantes hoje. Fecha os teus olhos. Jesus, a terra de gigantes é para um povo gigante. Oh! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, fecha os teus olhos e diz forte. assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Vamos juntos. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Ei. Parece que estou cercado, mas sou. Assim que eu luto minhas guerras. Vai. Assim que eu luto minhas guerras. 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 A terra de gigantes é para um povo gigante. Minhas guerras. Assim que eu luto minhas. Levanta as tuas mãos ao céu assim, ó. Assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, 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 assim que eu luto minhas guerras. É assim! Assim que eu luto minhas É assim! guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Escuta. Ergue as tuas mãos ao céu. Isso. Terra de gigantes é para um povo gigante. Nenhum gigante é maior do que o general de guerra. Yahvé Tsabaoth, o Senhor dos exércitos de Israel. Oh, eu quero fazer uma oração aqui. Por você que está em casa também. Você não é um sabotador de si mesmo.
Você não é um bloqueador, você é um facilitador. Você vai sair daqui convicto de que ainda que você e poucos permaneçam fiéis, como Josué e Caleb permaneceram, a conquista fica com os fiéis. A conquista não é para os que desistem, a conquista é para os que ficam. Subamos e animosamente possuamos essa terra pela qual o Senhor prometeu a Moisés, e nós devoraremos esses gigantes como pão. Pai, aplica essa palavra que é tua. Eu creio tanto no poder sobrenatural da palavra. Eu creio nessa atmosfera de liberação do céu nesse lugar, nesse ambiente. Eu creio. Vidas aqui cheias do poder da tua palavra, entendendo que não existem para se auto-sabotarem, existem para vencer gigantes, existem para conquistarem a terra da promessa. Levanta essa geração do fundo do meu coração. Eu oro, levanta essa geração que não se auto-sabota, mas que diz: em Deus faremos proezas. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é na minha força, não são nos meus achismos, é no poder dele, no poder sobrenatural que emana dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vai. Assim que eu luto minhas guerras, Escute isso. assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Vai. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto